Bom dia, pessoal! A gente vai dar continuação ao nosso projeto 2L Ensina e o tema que vai ser trabalhado hoje é instituição de condomínio sem incorporação prévia e vai ser ministrado por mim, Luísa, e pela Thaís. Bom dia, pessoal. Bom dia. A instituição de condomínio sem a incorporação prévia é o procedimento utilizado para regularizar aquele condomínio que já possui suas unidades construídas, mas que ainda não possui o registro da incorporação registrado na matrícula do imóvel. Ele consiste no fracionamento ideal do solo e de outras partes comuns, onde serão identificadas essas unidades de forma decimal e ordinária no instrumento particular da instituição de condomínio. Existem edificações que possuem partes exclusivas e partes comuns desse condomínio, como, por exemplo, os apartamentos, as salas comerciais, escritórios, lojas, que podem ser alienadas com terceiros ou até mesmo entre os próprios condôminos, com exceção das vagas de garagem. As vagas, elas obrigatoriamente precisam ser alienadas entre os próprios condôminos desse empreendimento, salvo exceção se constar dentro do instrumento particular da convenção de condomínio uma cláusula expressa autorizando essa alienação com terceiros. Então, existindo essa cláusula, aí sim essas vagas autônomas dentro desse empreendimento poderão ser comercializadas com terceiros e não com os próprios condôminos. A instituição de condomínio, ela, sem a incorporação prévia, ela pode ocorrer por ato entre vivos ou por testamento, onde dentro desse ato, precisam ser discriminadas a individualização dessas unidades, a fração ideal de cada uma delas e também a destinação, se elas são comerciais ou residenciais. Pelo fato da instituição de condomínio estar ligada com a construção dessas unidades autônomas, nesse momento nós vamos precisar exigir que seja realizado também o ato da averbação de construção, solicitando ali os documentos pertinentes, CND, CCO, como também o registro da convenção de condomínio e a abertura dessas unidades autônomas. Tudo ali conforme o Código de Normas, esses artigos do 1085, 1088 e 1090, e os artigos do Código Civil também, 1331, 1332 e 1333. E quais são os documentos necessários, então, para realizar esse ato da instituição de condomínio sem a incorporação prévia? Nós vamos precisar de um requerimento assinado digitalmente, de forma eletrônica, ou então com firma reconhecida, pelo proprietário instituidor. E aí, nesse momento, nós vamos precisar verificar algumas particularidades. Se o proprietário for uma pessoa jurídica, nós vamos seguir ali do princípio de confirmar essa legitimidade, do representante legal dessa pessoa jurídica. Mas não podemos confirmar essa legitimidade através do quadro do QSA. Então, nós vamos precisar solicitar o contrato social, as demais alterações, ou então uma procuração para confirmar essa legitimidade. Agora, sendo pessoa física, nós vamos precisar verificar. Sendo casado, preciso da assinatura de ambos, ou então a anuência desse cônjuge. Outra particularidade da instituição de condomínio sem incorporação prévia é a possibilidade de delimitar um terceiro instituidor, um construtor ou um corretor de imóvel. E aí, nesse caso, vamos solicitar também um instrumento público de mandato que outorgue os poderes específicos para esse terceiro se tornar o instituidor desse empreendimento. Nesse instrumento público de mandato, precisa constar ali de forma expressa o artigo 35 da Lei 4.591, onde vai especificar ali quais são os poderes destinados a esse instituidor. O documento que vamos solicitar é o projeto aprovado pelo município, onde a prefeitura analisa esse empreendimento e realmente aprova essa regularização desse condomínio. Ali vão constar as áreas comuns, áreas privativas das unidades que serão abertas, as unidades autônomas, e esse documento ele pode ser apresentado de forma física, com assinatura do responsável técnico, do proprietário instituidor
e do município, mas sem a necessidade do reconhecimento de assinatura. E a forma mais comum que recebemos também é a forma digital, onde consta o QR Code na lateral do documento, e a validação dessas assinaturas nós realizamos pelo site do município. Então não precisa de uma assinatura física ou até mesmo validar a assinatura eletrônica deste documento, porque é tudo realizado ali pelo site do município. Então, além do projeto aprovado pelo município, também deve ser apresentado um projeto complementar, onde deve constar os perímetros do terreno, os atuais confrontantes e a localização das vagas de garagem, assim como a rosa dos ventos e a planta de localização do imóvel, que vai indicar a região onde esse imóvel está localizado. Essas informações são importantes de constar nesse projeto complementar, porque elas não são apreciadas pelo município no momento da aprovação do alvará de construção. Então, essa análise deve ser feita aqui no registro de imóveis, em comparação com a matrícula do imóvel. Por esse motivo, também não precisa de nova aprovação da prefeitura nesse documento, apenas a assinatura do proprietário e do responsável técnico, sem a necessidade de reconhecimento de firma. Referente aos perímetros do imóvel, é importante que a gente faça a correspondência dessas linhas com a matrícula para verificar se não há divergência, porque estando diferente, havendo uma área maior ou menor, é necessária a prévia retificação de área desse registro. Na hipótese também da confrontação estar divergente com o que consta na matrícula, deve ser apresentada a certidão de confrontantes válida, expedida no máximo 180 dias pela Prefeitura Municipal de Joinville, para que seja feita a devida averbação, assim como a correção dos documentos para constar a confrontação atualizada na descrição das unidades autônomas, no caso de casas geminadas que vão indicar os confrontantes. Nós também precisamos localizar nesse documento todas as unidades autônomas e as áreas comuns para verificar se elas possuem acesso direto ou por meio de passagens comuns a um logradouro público, porque caso contrário elas não podem ser consideradas unidades autônomas. Nós não podemos fazer a abertura de matrículas de imóveis urbanos encravados. Então, se essa unidade autônoma não tiver acesso a uma via pública, não poderá ser aberta a matrícula para ela e ela deverá ser considerada uma unidade acessória. E também deve ser observada a existência de área de preservação permanente ou faixa não edificável neste imóvel. O quadro de áreas vai apresentar o cálculo das edificações, indicando a área global e a área comum desse empreendimento, e também as áreas das unidades, então área privativa, área comum, área total e as frações ideais também das unidades autônomas. Também vai constar a variação do custo global da obra, quanto custou para construir esse empreendimento e o custo de construção de cada unidade. Todas as folhas desse documento devem estar assinadas pelos proprietários e pelo responsável técnico, também sem o reconhecimento de firma, e havendo mais de um proprietário, basta a assinatura de apenas um deles. No caso do proprietário ser uma pessoa jurídica que tenha mais de um representante, daí sim nós vamos precisar de duas assinaturas, desses dois administradores da proprietária. Um instrumento particular da instituição de condomínio é o documento que nós vamos utilizar para constar lá no ato, que vai ser o documento que a gente vai redigir o ato da instituição. Então, nele deve constar a qualificação completa do instituidor e proprietário, a descrição do imóvel conforme consta no registro imobiliário, então a descrição desse terreno conforme a nossa matrícula, a caracterização do prédio, descrevendo ele em linhas gerais, então toda a composição do empreendimento, a quantidade de pavimentos e a composição deles, quantas unidades autônomas existem, a quantidade de vagas de garagem e demais informações que sejam relevantes nessa caracterização do empreendimento. A caracterização também das unidades autônomas, então a descrição unitária delas, contando com a área privativa, área comum e todas aquelas demais informações que constam lá no quadro de áreas, assim como se existe alguma vaga acessória ou algum item acessório a essa unidade, a indicação das áreas de uso comum, então áreas de lazer, vagas de garagem que possam pertencer a essa área comum, hall de entrada, circulação e demais coisas que sejam do uso geral dos condôminos, e assinatura dos proprietários e responsável técnico sem necessidade de reconhecimento de firma. Nesse documento também deve constar a localização das vagas de garagem e
se as referidas são descobertas ou não, se elas comportam, quantos veículos elas comportam e qual o porte deles, e se elas são ou não vinculadas a algum apartamento. Alternativamente, essas informações podem constar numa declaração apartada assinada pelo proprietário e pelo responsável técnico. Uma alteração interessante que o novo Código de Normas trouxe para esse procedimento de instituição de condomínio é que a ausência da área comum não vai impedir a instituição por unidades autônomas no caso de casas geminadas. Então, como as casas geminadas possuem a sua área murada e não dividem nenhuma área com as demais unidades, a gente consegue fazer o registro dessa instituição sem a determinação de áreas comuns dessas unidades. E também poderá ser admitida divergência entre a área constante no alvará de construção e nos projetos aprovados, desde que atestado pelo profissional responsável que se trata de área relativa à contagem ou não da área construída. Essa divergência pode acontecer porque a prefeitura não considera áreas descobertas como área construída. E nos documentos que são apresentados aqui para a gente no cartório, são contabilizadas essas áreas descobertas. Então, uma eventual vaga de garagem que seja descoberta será contabilizada na área total do empreendimento, mas na área total que consta lá no projeto ela não vai existir. Então, o responsável técnico pode atestar que essa diferença se refere a essa área descoberta e nós podemos seguir com o registro da instituição de condomínio. O documento que devemos solicitar é o memorial descritivo da obra. Então, nele precisa constar todos os materiais que foram utilizados para esse empreendimento, conforme ali o artigo 53 dessa Lei 4.591 também. E esse documento ele precisa conter a assinatura do responsável técnico e do proprietário instituidor, também sem a necessidade do reconhecimento de firma. Conforme foi mencionado ali no início do treinamento, nesse momento é exigido o instrumento particular da convenção de condomínio para ser registrado. Então, nesse caso, esse instrumento ele precisa conter a assinatura do proprietário instituidor com a firma reconhecida e constar todos esses requisitos ali dentro desse instrumento, que seriam ali a discriminação das partes comuns, das partes privativas, né, as inscrições dessas unidades autônomas, as acessórias se existirem, a forma que vai ser feito a eleição do síndico, quais são as atribuições para ele, a definição da natureza gratuita e remunerada de suas funções, o modo e o prazo da convocação das assembleias gerais dos condôminos, o regimento interno, enfim, de acordo com o artigo 9º ali da Lei 4.591 também. O instrumento ele precisa conter, então, a assinatura, né, com uma firma reconhecida do proprietário instituidor para o devido registro ali no livro 3 e as devidas averbações, tanto na matrícula mãe quanto nas matrículas filhas, né, nas que serão abertas. A RT deve ser apresentada apenas daquele responsável técnico que assinar o quadro de áreas da NBR. Houve uma recente alteração no Código de Normas, através do provimento 14 desse ano de 2025, que prevê que os procedimentos que envolvam projetos técnicos aprovados pelo município não precisarão, dispensa-se a apresentação da RT nesses casos. Então, como o projeto pelo município é obrigatória a sua apresentação no procedimento da instituição, nós não precisamos solicitar a RT desse documento e dos demais que refletem o seu conteúdo, como o instrumento particular da instituição de condomínio e o memorial descritivo. Então, nesse procedimento, nós vamos solicitar a RT somente do quadro de áreas. Deve ser apresentado em todos os casos a anuência do órgão competente ou então a sua dispensa, sempre que o empreendimento tiver mais de 10 unidades, 2 ou mais blocos de apartamentos ou salas comerciais, em casos de condomínios verticais, independente da quantidade de unidades, em conjuntos habitacionais destinados à população de baixa renda, com mais de 50 unidades, e em condomínios mistos ou comerciais com mais de 2.000 metros quadrados. A dispensa desse licenciamento ela pode ser fornecida pela SAMA ou mediante a comprovação de que o imóvel possui sistema de coleta e tratamento de esgoto. E para essa comprovação da coleta de resíduos não basta um simples parecer e ela deve ser comprovada por meio de declaração ou certidão emitida pelo município ou pela Águas de Joinville. Os emolumentos para esse procedimento serão cotados a averbação da edificação com base no custo da construção
atualizado para o CUB atual, conforme a data da prenotação, o registro da instituição de condomínio mais o adicional por unidade, conforme a quantidade de unidades autônomas e sem limite para teto, a averbação da convenção de condomínio no livro 2, e aí aqui neste caso sempre será cotada a averbação da convenção, tanto na matrícula mãe quanto nas matrículas filhas, a averbação da abertura de matrícula, os itens de abertura de matrícula também conforme a quantidade de unidades autônomas, o registro da convenção de condomínio no livro 3 e, caso haja o vencimento da prenotação, o item de cancelamento de protocolo simples. Sendo apresentadas certidões de inscrição imobiliária das unidades autônomas, a gente vai precisar realizar a devida averbação nas matrículas filhas abertas. E caso tenha sido apresentada a declaração informando que o empreendimento se enquadra no programa Minha Casa Minha Vida, nós daremos a redução de emolumentos de 50% nos atos das averbações de edificação, no registro da instituição e da convenção de condomínio, tanto no livro 2 como no livro 3, na averbação da abertura de matrícula e nos itens de abertura de matrícula. E essa declaração deve ser firmada apenas pelos proprietários com reconhecimento de firma.